tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de janeiro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2179, tem 7 páginas, tem 51 logias e 27 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 17 máximos. O tema é tombamento histórico. A especialidade multiculturologia. Quem redigiu o verbete é uma especialista. E fora de série, é a Patrícia que está ali, sabe, hoje muito bem assessorada ali, pela situação. Daqui a pouco eu entrego a Patrícia para vocês, que já tem várias perguntas para você. Que esse tema é controvertível, de enorme universo polêmico. Tem gente que puxa a brasa sardinha demais para os próprios bens, defende, outro vai contra, de modo que vale a pena estudar isso. Não é todo mundo que entende bem o processo de tombamento. Definição: o tombamento histórico é instrumento, instituto, recurso, ato, declaração, efeito ou processo, usualmente gerido pelo poder público, objetivando preservar e promover, por intermédio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, vinculados a fatos memoráveis à coletividade, portadores de referências à identidade, à ação e à holomemória dos diferentes grupos formadores da sociência, com reflexos multidimensionais. A higienização do holopensene do ambiente a partir do respeito ao monumento e reconhecimento das energias ali empregadas pelas consciências. O reconhecimento da assinatura pensênica. O ato de tombar, constituindo condição irrefutável à reflexão sobre a própria existência. O ato de tombar, constituindo exercício de abnegação patrimonial, o bem tombado representando o lugar-chave, as compulsórias reflexões em cima do passado, a composição da cartografia cultural, o reforço à identidade coletiva, a prevenção da degradação, a prevenção da perda da memória, o ato de encarar a ação do tempo, a priorização de valores, e por aí vai. Vale a pena ver, na fatologia tem muito mais de 20 linhas, vale a pena estudar aí. Agora, nós temos, na remissiologia, dentre os 15 itens, nós temos aí destaque: aceleração da história pessoal, arquitetura reparadora, autocenografia existencial, geopolítica desassediadora e mecenatologia. Frase enfática: as evidências do passado favorecem as autorretrocognições, a recuperação de cons e a paraidentidadiologia. Tombamento é para a cultura da autorrevesamentologia multisseriexológica. Até qual ponto você reconhece as próprias realizações multisseriológicas registradas? Você identifica as autogestões e as autocenografias de retrovidas? Eu quero lembrar que a bibliografia tem 6 fontes e a webgrafia tem 2. Agora, é muito interessante essas perguntas aqui, porque tem gente, se tiver retrocognição, vai agradecer nessa vida aquilo que ele fez na outra vida. Entende? Tem coisa minha na Europa que foi eu que fiz, está lá preservado, do jeito que eu fiz. Entende? Mas vamos ficar quietos com isso. Agora, mega análise. São 16 itens. Multiculturologia, acautelamento, proteção, preservação, holomnemônica, historiografia, retropensenidade,
memória, patrimônio, passadismo, retrospecção, restauração, intrafisicologia, retrofatos, historiologia, autorretrocogniciologia. Eu quero lembrar, por exemplo, na memória é a memoriologia. Na questão do passadismo, é aqui que nós chamamos de passadologia. Tudo está aí dentro. Agora, a frase enfática. Ou, melhor, não é frase enfática, aqui no caso que eu estou querendo, que eu estou impressionado com a sua frase enfática. A parte final está muito bem feita. A expressão que você colocou lá. Agora, para você, os questionamentos. Na efeitologia, página 22, segunda linha. Poderia nos detalhar melhor o efeito halo das autorretrocognições do grupo karma? E na terceira linha, o efeito da coparticipação comunitária no poder discricionário. Vamos lá. Boa tarde a todos. Bom, esse primeiro efeito, o efeito halo das autorretrocognições no grupo karma. Esse efeito, na verdade, é do professor Pedro, no verbete dele, que chama mega calibragem infraconsciencial. Esse verbete meu é quase que uma homenagem ao verbete dele, porque, como eu entendo, o tombamento histórico, na verdade, é um signo, é um pictograma para a gente acessar a nossa autocenografia existencial pensando na mega calibragem intraconsciencial. A gente vai fazer... Aqui, ó, essa segunda frase da frase enfática. Tombamento é para a cultura da autorrevesamentologia multisseriexológica. Pode ser, é a síntese do processo. Pois é, e como a gente estava falando, as pessoas têm muito preconceito a tombamento e não entendem o conceito. Sim, mas aí você dá um bananal para essa turma. O problema todo é sempre assim. É lógico. Pois é. Não, a gente está dando a banana grátis. Já pensou se a gente fosse cobrar as bananas que a gente é obrigado a dar para as pessoas? E nós íamos ficar milionários. Pois é, hoje a gente espera explorar bastante esse conceito. Né? Agora, ó, e tinha na terceira linha o efeito da coparticipação comunitária no poder discricionário, não é isso? Vamos lá. Eu não acabei de falar Então acaba de falar, do efeito do Pedro, né? Do mega calibragem intraconsciencial. Pedro quer dizer pedra, então é monumento, entende? Pois é, as autorretrocognições no grupo karma, elas vão desencadeando uma série de resgate de holomemórias que, no caso, principalmente a partir dos valores que nós consideramos como tombados, vão nos comprometendo com o grupo karma. A gente entende, por exemplo, é por isso que eu falo, tombamento é o ícone da holomemória. A gente percebe ali onde está o ponto-chave que a gente envolve o máximo de consciências possível, principalmente no nosso passado. Então, isso traz um comprometimento muito grande. Porque uma coisa, para ser tombada, ela precisa ser muito bem feita. Ela precisa ser reconhecida que aquilo ali tem um valor. E na verdade, quem tomba nem é a própria pessoa, são outras pessoas que fazem toda uma inventariologia daquilo e delegam realmente um poder de conhecimento, de valor àquele bem. Então, por isso que aqui também está assim, né? O outro que eles perguntaram, é o efeito da coparticipação comunitária no poder discricionário. Né? Na verdade, o tombamento é um poder discricionário, né? Aquilo ali tem valor. Agora, por essa seriedade desse comprometimento do valor a determinado bem, isso não deve ser uma coisa ditada por uma pessoa, por mais técnica que ela seja. É importante haver uma coparticipação, principalmente comunitária. O bem é o bem para uma comunidade. É uma coisa que tem valor à memória de uma comunidade. Seja ela intrafísica e principalmente extrafísica também, se a gente conseguir acessar isso, né? Agora, nós estamos muito bem representados. Ali, ó, tem dois que mexem com o processo do passado, dos monumentos. Um trabalha demais com a Grécia e o outro trabalha no Museu da Boa Vista, vocês sabem, né?
Museu da Quinta da Boa Vista, lá no Rio. Que ótimo. Isso aí é lá de dentro. Então nós estamos aí. A palavra é de vocês viva também, os tombamentos dos monumentos da história e da inteligência. Agora, outro para você. Neossinapsologia, página 22. De que modo são criadas as neossinapses desencadeadas pelo reconhecimento harmônico das autopersonalidades pretéritas? Esse também é do verbete do Pedro. Mas vamos lá, no seu verbete, professor Baldo, que chama autossuficiência intelectual, você traz um paradoxo que eu acho interessantíssimo. Você fala o paradoxo do domínio de retromental somas, agilizar o domínio do neomental soma. Então, no momento em que a gente domina conhecimento, que a gente começa a realmente ter mais domínio dos nossos retromental somas, a gente cria novas sinapses, a gente domina mais o próprio presente. A Adriana Lopes vive trabalhando com isso aí o tempo todo. Ela é impressionada com isso. É a base de isso tudo. Desencadeia tudo. É o processo mental soma que eu estava te falando, é isso aí. Então, eu não sei se foi essa a ideia que o Pedro pôs nessa frase, que essa frase é dele. Mas, assim, esse verbete dele bate tanto com a valorização do tombamento, que eu tive que trazer um bocado de o homem da ideias, pedra, tá certo. Agora, outro. Enfatologia, página 20, nona linha, de baixo para cima. Poderia ampliar a avaliação pós-ocupação, APO, multidimensional, no ambiente tombado? E na terceira linha, de baixo para cima, poderia ampliar o ato de dialogar com o prédio e o ato de deixar as paredes falarem? Tá. Isso é bacana. A primeira foi a APO. Tá, a APO é uma técnica intrafísica para quem trabalha com engenharia, arquitetura. Quando você faz uma obra, você volta e acompanha a utilização da obra. A psicometria nisso. Exatamente. O que eu estou colocando aqui é colocando a psicometria nessa história. Né? Porque a avaliação pós-ocupação, a pior avaliação pós-ocupação, é você descobrir os erros que foram feitos, o que você pode melhorar. Então, colocando o ingrediente multidimensional, a psicometria é o que dá a avaliação pós-ocupação multidimensional do ambiente tomado. Para isso, as pessoas precisam entender de energias, principalmente. E precisa de entender as formas holopensênicas, a gente falou isso muito. Seríssimo, pois é. Agora, masculinologia, página 23. Professor. Então fala outro. O ato de dialogar com o prédio e deixar as paredes falar. Isso é uma coisa que as pessoas que trabalham com preservação falam muito isso. Você tem que chegar e sentir a forma holopensênica, tudo que as paredes estão falando, você tem que dialogar com o monumento. Para poder entender o que tem de valor no monumento, o que precisa ser preservado, o que você pode modificar, o que você pode interagir, interferir, derrubar. Então, é muito importante essa interação, esse diálogo com o prédio e as paredes. Olha, foi muito bom vocês dois aí chegarem. Eu vou falar aqui do Galol hoje. Negócio muito importante. Agora aqui, na masculinologia, página 23, poderia nos dar detalhes quanto aos arquitetos John Ruskin e Eugene Viollet-Duc e os seus efeitos em termos de tombamentos históricos? Tá. Esses dois arquitetos são ícones na questão de restauração e intervenções em bens tombados. O Ruskin é um arquiteto inglês, então bastante tradicional. A linha dele é de não alterar nada no prédio, conservar bem aquela coisa de vir do The Globe do Shakespeare, né? Reconstruir um teatro com os pregos de madeira do jeito que ele era. E o Viollet-le-Duc, ele é da linha francesa. E a filosofia dele é que realmente a gente deve trazer um monumento ao maior momento de dignidade dele, mesmo que isso nunca tenha acontecido. Dá para entender isso? A ideia seria o valor da ideia do próprio projeto. Então, assim, a linha do Viollet-le-Duc é que você pode interferir no prédio, realmente trazer a maior dignidade possível. O problema dele é que ele deseja melhorar a teática a respeito da memória da pessoa. Porque é muito difícil você
Uma pessoa, por exemplo, de elevado consciência cosmoética, não significa, nem é pré-requisito para ela viver uma vida cosmoética. Ela dar exemplo da cosmoética. Então, a teática, a teoria é uma coisa, a vivência é outra. Então, o que ele deseja aí, no caso, é levantar para que a teática fique boa, para que a lembrança seja boa para sempre. É lógico que, fazendo isso, todo mundo que já dessomou vai ajudar o povo que fica, né? Bom, né? Agora, outro. Ciclologia, página 22, primeira linha. Poderia nos explicar o ciclo evolutivo retrobiografia, parabiografia, neobiografia e paraneobiografia? Bom, esse também é do Pedro, viu? O ciclo evolutivo, retrobiografia, parabiografia, neobiografia e paraneobiografia. Bom, retrobiografia. À medida que você vai tendo contato com suas biografias passadas, você, na verdade, também, de alguma forma, já projeta as parabiografias, né? Você vai entendendo sobre as suas parabiografias, inclusive de curso intermissivo. Aí você reelabora as neobiografias que geram novas paraneobiografias. Em Fatologia, página 20, na segunda linha de baixo para cima, poderia explicar o cenário provocando a rememoração para o entrosamento de determinada vida com a próxima e, na última linha, o respeito do investimento energético realizado no passado? Esse cenário também, eu acho que eu devia dividir a minha tertúlia. Não, o Pedro depois fala, mas fala você aí, você que escreveu. Onde que ela está? Meu cenário, qual que é a linha? Olha, página 20, segunda linha. E depois, na última linha. Não, o cenário provocando a rememoração para o entrosamento de determinada vida com a próxima. Bom, quando a gente tem acesso a determinadas épocas que a gente viveu no passado, a gente começa a entender a própria existência, o que eu estou fazendo, por que eu sou, determinados traços da gente, a gente entende melhor, e isso acaba entrosando com o que a gente vai fazer dali para frente, né? Com a próxima vida, você passa, inclusive, a traçar metas, a ver o que você pode fazer com aquele próprio valor físico que está ali, né? Agora, aí fala sobre o respeito a investimento energético realizado no passado. Tá. Isso eu acho também muito sério, isso as pessoas não percebem. Por exemplo, é claro, os monumentos, principalmente, eles foram erguidos com muito sacrifício de muitas consciências. Se a gente for retrocedendo ao passado, né, Grécia, Egito, que a gente vê então que tinha muito, inclusive, sofrimento. Mas, geralmente, os bens tombados, principalmente se são monumentos, eles são representantes de muita energia colocada por muitas consciências ali. E aquelas consciências, de alguma maneira, elas ainda ficam presas àquela coisa ali. Eu senti isso muito forte quando eu conheci Madeira Mamoré, o pátio de tombamento lá onde as Maria Fumaças fazem as manobras e a estrada. Eu não sei se acho que todo mundo conhece a história da Madeira Mamoré, né? Ela foi construída em 1907 até 1913, a partir do Tratado de Petrópolis, foi que trouxe o agro para o Brasil e deram um valor em quantia lá, e teria que construir estrada comunicando a Bolívia ao Acre e ao Brasil para escoar a borracha. E isso no meio da selva, deu muita febre amarela, morreu muita gente. Eles até falam, teve aquele seriado, né, Maria, sei lá como é que chamava aí, que a cada dormente, que é de 90 e 90 centímetros, corresponderia a uma morte. Então, assim, quando a gente viaja lá, a gente sente as consciências todas ali. Por quê? Quando chegou 1966, mais ou menos, né, na época do plano de metas, eles desativaram aquela estrada para
incentivar as rodovias que estavam sendo construídas. E o povo não queria que a estrada de ferro fosse desativada. Então, eles viraram os vagões, jogaram no rio. Então, foi uma agressão muito grande à memória das pessoas que morreram, que construíram aquela estrada. Isso a gente percebe também em vários monumentos que são agredidos. Eu vejo, assim, eu como arquiteta urbanista, que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, uma proposta inovadora muito interessante para a revitalização desses monumentos, para a questão do tombamento, inclusive, e respeito a essas consciências, para que a gente possa liberá-las, respeitando a energia que elas gastaram ali. Agora, em parafatologia, terceira linha de baixo para cima, poderia explicar a defesa da holobiografia a partir da melhoria do saldo da ficha evolutiva pessoal. E na última linha, o holo-revezamento multiexistencial grupal. A defesa, quarta linha? Eles estão perguntando sempre do... É a terceira linha de baixo para cima. Parafatologia. A defesa da holobiografia a partir da melhoria do saldo da ficha evolutiva pessoal. Bom, na hora que você tem o saldo da sua ficha, que você tem assim, mais retrocognições, mais contato com as suas obras, não só suas também, mas daquelas que você teve coparticipação ou viveu, você vai entendendo mais a sua ficha evolutiva. E a defesa da holobiografia, né? Seria mais ou menos isso, assim, entender a nossa holobiografia a partir da nossa própria ficha evolutiva. E ver realmente o que foi que a gente fez de bom, o que presta, né? E o que não presta. Agora, Pedro, você quer dar uma fala? Tudo bem? Agora, gente, eu estou aqui com as pontuações de 2011 do Instituto. Você sabia que hoje é aniversário do Instituto, né? De modo que vamos dar umas palmadas. Há 24 anos já o Instituto. Isso é muito importante a gente pensar. São mais de 2 décadas que está funcionando aí. Foi a primeira IC que nós fizemos. E a turma está firme. Agora, ó, é muita coisa que tem aqui, eu não vou ler tudo, mas o total de consciências cadastradas, 202.039. Quer dizer, o cadastro aumentou. A última vez que eu tinha estudado isso, já faz algum tempo, tinha 111 mil. Sabe, agora 202, aumentou quase o dobro. Isso já faz alguns anos. Agora, participantes em curso, 20.494. Número total de voluntários, 623. Eu acho que aí Foz está ganhando, né? Tem 643. Nós ganhamos com 20. Voluntário da sede em Foz, 65. Número de professores, 278. Aí, é uma universidade, né? Agora, professor do ECP1, 106. Candidatos à docência, 242. Número de eventos realizados, 2.076 eventos. Média de eventos por dia, 5,87. Faturamento, R$ 3.211.633 reais. Total de cidades em eventos do IPC, 157. Aqui eu tenho uma listagem. Total de países atendidos, 6. Angola, Argentina, Brasil, Peru e Uruguai. Cidades atendidas no exterior, tem uma série delas aqui. Unidades ativas, são 20 ao todo. Agora, cidades com evento do IPC, 157, tem uma listagem delas. De modo que vocês estão de parabéns. Vamos ver. Esse ano vai ser mais, vai ter mais serviço. Esses números todos vão aumentar. Professor, com
inventariologia dessa, a gente pode até fazer um para-tombamento do IPC, né? Pode. Agora, ó, falando em tombamento, escuta essa. Professor, na edição do Jornal Pioneiro de Caxias do Sul, no dia 7 de janeiro, com destaque na capa Origem Preservada, e com uma reportagem de 2 folhas centrais, foi noticiada a restauração das casas de Hércules Galópolis, em andamento, patrocinada pelo neto José Galó, presidente das lojas Renner. Ele é o presidente dessas lojas que vieram agora para o shopping. Foi decretado patrimônio histórico e foi criado o Instituto Hércules Galó. Os responsáveis pela restauração são um bisneto, é o Renato Sólio, que é um arquiteto, e o designer Roque Fritzo. Já foram investidos R$500 milhão, sabe, na restauração. Quem está mandando isso é o Edi Dalbosco para mim. Agora, está mandando aqui, ó, endereço para a história, a base que saiu no jornal. Ele fez uma síntese do processo muito interessante. Agora, é o tombamento pelo patrimônio histórico do município. Outubro de 2010 se iniciaram as reformas. O Instituto Hércules Galó já está funcionando em 2011. Tudo com detalhes. O jornal trouxe mesmo R$500 milhão que já foram aplicados até agora. De modo que o Hércules, a memória dele não vai ser esquecida, tá certo? Também com essa energia, até eu. O homem tem muita energia, a gente sente aqui. A hora que eu recebi, eu vi. Eu falei assim, isso deve ser do Hércules. E era. Entende? Agora, para você de novo. Na condição de consim tombada pelo patrimônio histórico de vida antiguidade, felicito a autora pela temática oportuna. Desde 2000, o projeto Holo Memória, hospedado pelo Polo de Pesquisa em Brasília, disponibiliza o seu acervo histórico e para-histórico, notadamente o arquivo documental e fotográfico para a pesquisa do timeline das ICs. Dia 16 de janeiro, a primogênita das ICs, o IPC, fundado pelo professor Valdo e equipe, comemorar o Jubileu de Prata. Ela está pondo isso aqui em 2013, 25 anos, quer dizer, o ano que vem, daqui a um ano exato, é o Jubileu de Prata. Isso é a Malo que está escrevendo, tá? Mandou para vocês. Agora, gente, eu estou aqui com essa revista Carta Capital, que está nas bancas. E aqui tem a vida, modo de usar. Como registrar cada dia dos primeiros 7 anos da vida de 4 filhos em 24.000 páginas de diário. O pai é um jornalista que está aqui, escreveu então, tem 24.000 páginas que ele escreveu. Vocês lembram daquelas páginas do diário do nosso amigo Amiel? Vocês estão vendo aqui a reprodução do Amiel nesse ano, do século XXI. 24.000 páginas de diário. O jornalista está escrevendo todo dia. Agora, falar em gente, viu? Eu quero falar aí com os advogados. Tem você e quem mais? Tem mais gente? O caso é o seguinte, eu quero saber, ó, quem é que já leu esse livro? O Hurricane, Furacão, a Operação Furacão. Né? Agora vejam, se isso aqui é verdade, que esse desembargador está falando, a polícia do Brasil então está no buraco. É muita bobagem feita. Agora vejam, do jeito que ele está falando, tem coisa que deve ser real mesmo. Porque é muito detalhe, o homem escreve muito bem. Ele tem muitos livros escritos, né, esse desembargador. Agora, gente, eu aconselho vocês verem esse livro, tá? Operação Hurricane. Hurricane, você sabe, furacão. Agora, é um juiz no olho do furacão. É o Carreira Alvim. Ele é um cara conhecido, eu já conhecia de nome há algum tempo. Agora, eles desenvolveram a situação, inclusive tem o Peluso, tem uma série desse cara. E o outro, Regueira, morreu por causa disso. Ele acabou morrendo, porque sentiu ultrajado, ficou muito desgostoso, o cara morreu. Um outro desembargador. Né?
Agora, vale a pena vocês verem isso no Brasil. A gente vê muita coisa da polícia, mas não vê o processo lá por dentro. Esse aqui está mostrando tudo. Agora, veja, o Supremo Tribunal Federal mandou algemar esse desembargador, tudo, com as coisas todas, falando que ele tinha incorrido no negócio. Mas, do jeito que as coisas estão mostrando, parece que não é bem assim. E outra coisa, depois soltaram o homem, quer dizer, no fim da história, não acharam as provas contra ele. Agora, tudo é questão dos bingos, o processo aqui é de bingo. Agora, ó, ele dá os nomes tudo no papel aqui, escreve de todo mundo. Agora, ele não fala muito bem do Peluso, dessa Grace, desse povo todo, como é que fica? Então, eu acho que os advogados aí deviam estudar uma coisa dessa. A gente precisa de saber o que tem de verdade. Quem é que está com a verdade nessa história? E numa entrevista que ele concedeu para a revista Veja, está no blog da revista Veja, não é de agora não, já tem algum tempo. A última pergunta que o jornalista fez para ele, falaram se ele não tinha receio de que com esse livro ele sofresse algum tipo de represália e tudo, e fosse, né, processado novamente. Ele falou, olha, pelo menos se eu for processado por esse livro, vou me processar por algo que eu fiz, e não em função de algo que eu não fiz como foi da outra vez, entendeu? Vamos na cabeça. Ele é muito bom. As expressões que ele usa para o povo usar, para o povo entender, são perfeitas. E aí não... É muita expressão de gíria que ele fala aqui, mas dentro do linguajar do povo, para ajudar. E num depoimento que o César Peluso deu também para a imprensa, que a gente encontra na internet, ele está dizendo que no caso do Carreira Alvim, ele considera isso como uma questão pedagógica, que foi feito de uma forma pedagógica para que os juízes pensem bem na hora de fazer os seus trabalhos, porque ele está envolvido com questão de venda de sentença, né? Para a questão dos bingos e recebimento de dinheiro dos bingos. Agora, é muito estranho, porque você lendo, você fica em dúvida quem é que está com a razão. Ele coloca uma minhoca na cabeça da gente, um ponto de interrogação. Porque houve muitas, pelo que ele coloca ali, até onde eu já li, eu não acabei de ler o livro, mas pelo até onde eu já li, houve muitas falhas processuais, em termos procedimentais, em termos de instrução do processo. Ele mostra aqui uma opção de documento também. Ele coloca agora, ele vai, volta, torna a falar, expõe, coloca o nome de novo das pessoas. Ele não tem medo da situação. Ele perdeu o fórum privilegiado dele, ele foi para a carceragem comum, né? Foi. Não, ele explica tudo aqui, você ainda não viu então. Ele explica detalhe por detalhe da prisão dele lá dentro. Tem coisas incríveis. Agora, precisa a pessoa ler para ver isso aí com calma. Ele comenta também da forma como a questão das gravações, né, dos grampos telefônicos. A primeira coisa é grampear o cara. Agora, eles não grampearam uma coisa de grampo, não. Eles grampearam o ambiente. Isso é uma das coisas piores que tem. Agora, o cara desembargador faz uma coisa dessa, como é que é? No Brasil, a gente vai confiar em quem? E depois como é que fica isso? Ele mostra as edições. Ele explica isso lá. Como é que fica daqui para frente? Ele mostra as edições, e eu não sei se está no livro, que eu não cheguei nessa parte, mas também nessa entrevista que ele deu, ele acusa a Rede Globo. Não, a Rede Globo é várias vezes. Várias vezes eles acham que a Rede Globo é o seguinte, viu que tem um cheiro de escândalo, eles vão depressa lá para mostrar, para ganhar com isso. E manipula as informações, não diz tudo correto. Ele coloca tudo às claras daquilo que ele pensa. Ele não deixou nada. Agora, é incrível. Eu acho que devia estudar mais esse homem. Porque isso aí é de 2007, faz 4 anos agora. Já estudar. E a gente não vê muito isso, nada. Hein? Uma dica para o próximo heterocrítico. Eu acho que devia de entrar nisso. Trazê-lo aqui para ele ter a oportunidade de explicar. Tem um livro aí no Epígrafe, tá? Vale a pena ver. É uma coisa para se estudar. Muito sério. Gente, eu entrego então a professora Patrícia para vocês, tá? Alô? Patrícia, Renato aqui, no B. Eu tenho uma pergunta para você e uma para o professor Valdo também. Na fatologia, página 20, na 12ª linha, de baixo para cima, gostaria que você comentasse o tombamento de ex-votos e imagens sacras reforçando holopensenes aprisionadores.
Tá. Existe a praxe de tombar ex-votos, né? E que eu acho que todo mundo deve saber que é ex-votos, eu preciso explicar? Tá. Muitas pessoas que têm problemas de doenças, fazem promessas para santos, e aí elas começam a andar, saram e vão lá e depositam lá na capela da igreja. Não, te penduram a perna. Manda fazer um braço. É um troço horrível. É uma coisa deprimente. E nessas salas de ex-votos. E o que acontece? Aquilo ali é muito carregado, porque é tudo muito ligado a misticismo, a religião, a falta de confiança na pessoa própria. Ela sarou, foi por causa da santa e não sei o quê. Então é uma coisa que realmente... Tem aquilo que chama de cheiro da sacristia. É isso aí. É horrível. Eu não sei se deu para entender. Sim, ficou claro. Obrigado. Professor Valdo, eu queria que o senhor, se puder comentar mais, eu não entendi direito, ou entendi, mas queria que aprofundasse essa questão que você comentou da cosmoética, da pessoa ter um nível elevado de cosmoética. Olha, e não conseguir aplicar na prática. Eu estou escrevendo sobre isso. Uma das frases, por exemplo, tem uma delas, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para você. Eu digo o seguinte: teaticologia. A teática, que é a teoria e a prática, é de extrema importância, porque o elevado caráter moral não é pré-condição para grandes realizações morais. Uma pessoa pode conhecer muito bem a cosmoética e agir anticosmoeticamente. É o que a gente vê muito por aí. Como é que fica? Ontem mesmo nós falamos de uma pessoa aqui assim. Agora veja, isso é um processo o quê? Patológico. Psiquiátrico, baratrosférico, com os réus. Está na cara. Depois eu falo, cosmoeticologia. A cosmoeticologia há de predominar no universo da teaticologia e no universo da autoverbaciologia, para que a ficha evolutiva pessoal fique no azul. Senão não vai ficar, não. Não tem jeito. Agora, eu falo isso tudo aqui, porque eu estou estudando um processo de expressões bivocabulárias. Então, eu vou expor isso tudo aqui. Com expressões bivocabulárias, eu quero arranjar 50 para mostrar onde é que tem a autoteaticologia e aonde nós podemos fazer a paraprofilaxiologia. Você entendeu aí, né? A intenção que a criança está querendo com isso. Entendi, mas significa que a pessoa tem só o conhecimento teórico? Não quer dizer nada ainda. E outra coisa, o ideal é que ela tenha esse conhecimento teórico, vivencie aquilo. E só depois que ela deve entrar em difusão do assunto, do trabalho, do serviço dela, a construção dela, mostrar o produto, a obra, que é a verbaciologia. Isso aí não é fácil. Não é todo mundo também que nem entende isso. Agora, o que eu vejo aí é que o processo de tombamento que ela falou é perfeito nisso aí. Esse nosso amigo Dick, Violette Ledic, ele deseja preservar o aspecto teórico daquela personalidade do passado e o aspecto vivencial e moral daquela ideia. Se o cara não foi muito bom, pelo menos vamos levantar o ânimo para ajudar o sujeito. Isso é uma ideia, ajuda, cosmoeticamente falando. Por exemplo, você encontrou uma pessoa que você vai trabalhar com ela. Em primeiro lugar, olhe os trafores que ela tem, em primeiro lugar. E diminua os trafalhos que tem, porque senão você não aguenta viver com ela. É um processo de tombamento. É um processo de tombamento da pessoa viva. Nós temos que fazer o tombamento das pessoas com quem nós vivemos todo dia. E ver o lado melhor das pessoas, dos assuntos, das coisas, dos ambientes. Tá certo?
Patrícia, aqui na fatologia, página 20, a sexta linha, o reboque da cultura grupal e pessoal. Sexta linha? Sexta linha da fatologia, de cima para baixo. O reboque da cultura grupal e pessoal. Bom, é isso aí, né? Na verdade, a ideia do tombamento é construir cultura, identidade, não só pessoal, mas grupal. Isso para quê? Para levar para o futuro. A gente só preserva alguma coisa se ela tiver sentido no presente e se ela abrir caminhos para um futuro. Então, a coisa tem que vir a reboque, né? Avaliar a cultura, construir a cultura não só pessoal, como grupal, né? O importante da questão do tombamento é você abrir mão de você, da questão pessoal, para a questão grupal, a questão da comunidade, a questão do politicamente correto, né, do público. O interessante no tombamento é isso. Por exemplo, vocês não perguntaram, mas a Bahia falando. O tombamento no Brasil, ele veio em pleno Estado Novo, né? Foi em 1937, em governo de Getúlio Vargas, e foi confiado aos intelectuais da época. Isso assim, é uma contradição super interessante, né? Quem defendeu o tombamento foram os vanguardistas da Semana Moderna de 22, e o governo apostou. Era Rodrigo Melo Franco, Mário de Andrade, Gustavo Capanema, Carlos Drummond, Manuel Bandeira, Afonso Arino, Celso Cunha, Gilberto Freire, Prudêncio Moraes Neto, esse pessoal todo, Tarsila do Amaral, o pessoal da arte todo. Por quê? Porque eles queriam construir uma identidade para a nação. E o governo, é um governo, né, de direita, como era, né, o Estado Novo, ele confiou nos intelectuais porque ele queria ganhar os estudantes, o pessoal intelectual para o lado dele. E, por outro lado, essa classe, que era uma classe muito bem esclarecida, que queria realmente construir a identidade da nação, entrou nessa, né? Então, assim, foi um movimento muito interessante. E tanto é tão interessante porque é uma legislação com 75 anos de idade, que ela perdura até hoje tal e qual, tão aberta ela foi criada na época, porque foi criada por intelectuais, por técnicos e não por juristas simplesmente. Então ela é considerada ainda assim um guarda-chuva para tudo que se faz em patrimônio até hoje, dá para caber direitinho na legislação. E outra coisa interessante é que ela veio abrir caminho para toda a legislação ambiental. Porque na hora que você abre mão do privado em prol do público, em prol do coletivo, isso veio abrir novas perspectivas para as leis ambientais, para as leis de Código Florestal, leis de crimes ambientais. Então, assim, toda a legislação de proteção ambiental partiu dessas ideias iniciais da legislação de tombamento. Patrícia, na página 22... Agora, eu tinha... Só mais uma aqui. De baixo para cima, fatologia, a 8ª linha, esses incentivos fiscais aos proprietários dos bens protegidos. Você conhece algum incentivo aí de... Sim, existem. As prefeituras municipais dão isenção de IPTU, principalmente se os proprietários de bens, por exemplo, históricos de reconhecimento, mantêm as características importantes do bem. Não quer dizer que ele não possa mexer no bem internamente, adaptar para o uso, né? Isso varia de divisão de técnico para técnico. Mas, normalmente, as características importantes do bem. Então, eles isentam de IPTU, principalmente se você não mexe nas fachadas, para continuar mantendo a ambiência, porque a ambiência é que passa a ser o coletivo. O que você faz dentro do seu imóvel fica mais para propriedade particular, mas o que é coletivo é a ambiência que o imóvel cria. E também tem a questão da Lei Rouanet, que foi bem explorada no verbete da Adriana, né? Mecenatologia,
que está aqui na remissologia. Mas aqui você fala na Lei Rouanet também. Lei Rouanet, Você cita a Lei Rouanet aqui também. Sim. Tá ok, obrigado. Na página 22, por favor, paradoxologia. Você pode aprofundar na antepenúltima linha o paradoxo de a Reforma e a Revolução Francesa terem despertado o interesse público pela preservação dos monumentos, por favor? Tá. Isso até para eles foi considerado paradoxo. Por quê? Na Reforma e na Revolução Francesa, de início eles saíram, né, depredando tudo, o maior vandalismo, porque o monumento simbolizava aquela monarquia toda que eles estavam contestando. Mas, aí, uma vez assumindo o poder, eles sentiram necessidade de manter a identidade. Né? Não tinha sentido sair quebrando, mesmo que aquilo representasse, né, o poder monárquico, deveria de alguma maneira continuar existindo. Então, isso foi na época do Napoleão, principalmente, ele contratou estudos no interior da França todo para sair levantando os monumentos importantes, e eles, para continuar assim preservando, eles ligaram muito isso à questão da educação, né, para não dizer que estava protegendo um lado monárquico, mas que aquilo ali respaldava a educação da própria nação. Então, eles começaram a restaurar os monumentos. E outra coisa, você poderia comentar alguma experiência sua nessa questão do tombamento de algum processo histórico? Ai, tem tanto. Escolhe alguma aí. Assim, você fala de que tipo... Algum aspecto interessante que você tenha para contar? Eu trabalhei por 10 anos como diretora técnica na primeira SR, que era a superintendência do IFAM na primeira regional, que atendia Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Lá a gente não tem muito patrimônio edificado, não. Então, assim, porque a gente entende toda essa questão de história, né? Eram os portugueses avançando um território que era ainda espanhol, então eles não construíam nada muito sólido, né? Existem algumas fortificações, mas o que é forte lá, principalmente, é a questão do que não é tombado ainda, que é chamado de registro do patrimônio imaterial. Então, assim, por exemplo, o primeiro registro de patrimônio imaterial de lugar que a gente teve foi no Alto Rio Negro, foram os lugares sagrados dos povos indígenas do Amazonas. Por quê? Eles, na cosmogonia deles, eles entendiam que as poucas elevações geográficas que eles têm lá, porque o Amazonas é muito, muito plano, né? Mas lá para o Alto Rio Negro já tem umas pedreiras, e as prefeituras estavam detonando as pedreiras todas para fazer calçamento, né? E para o índio aquilo ali era muito importante. Por exemplo, se o branco chegava e fazia um fogo, um churrasco, uma coisa em cima de uma área que para eles era preservada, eles entendiam que aquilo ali dizimava muito, dava doença na tribo deles. Então, assim, eles procuraram o IFAM e pediram que a gente fizesse a proteção dessas montanhas, como sendo lugares sagrados para eles, né? É isso aí que deu muito trabalho em Sambaqui por causa disso. Tem um Sambaqui quase sempre é o lugar que eu acho que é o lixão que eles faziam. Vamos dizer que aquele junk place dos índios, dos indígenas, e eles colocavam assim na beira de um monte, né, de uma montanha. Né? Por isso que o povo pensa que aquilo é só cemitério. Não é. Era também uma espécie de resíduo, reunia tudo ali dentro, o junk place. E os arqueólogos resgatam a cultura daqueles povos todos a partir dos resíduos deles, né? A história de vida deles toda, eles conseguem. Eu quero abrir um parênteses para esclarecer você ainda mais sobre o que você perguntou sobre a teaticologia e o processo moral. Veja só o processo histórico. Havia na escravatura, por exemplo, do século XVIII, etc., que veio até o século XIX, aquele negócio todo aqui, inclusive no Brasil, uma indústria imensa e terrível, abençoada por todas as igrejas, e durante muito tempo não levantou nenhum protesto religioso.
O seu equivalente, que é o comércio de escravos no Mediterrâneo e no norte da África, era endossado explicitamente e levado a cabo em nome do islamismo. Você tem uma ideia? Religião, tudo chancelando. Jesus Cristo não falou praticamente nada da escravatura, eu vivo fazendo isso. Entende? Outra coisa, tem um escravo foragido, chamava Frederico Douglass. O Douglass dele tinha 2 S no fim. Ele escreveu um livro chamado Autobiografia, em que ele, para a proclamação da emancipação, e uma opção de coisa que ele escreveu, o Douglass era um tanto dúbio em relação à religião. Por quê? Ele observou que na autobiografia, que os cristãos mais devotos produziam senhores de escravos mais selvagens. Ele foi escravo, ele viu isso tudo de perto. Então, você veja bem, a pessoa entendia toda a teoria do cristianismo, mas praticava outra coisa. Isso durante séculos. E isso, os dirigentes, os líderes religiosos da igreja, você está entendendo como é que é? Então, vamos entender o processo da teática como um problema difícil. Isso tudo tem documento hoje, não tem jeito de escapar dessas coisas. E a escravatura aí. Agora, por que que é? A escravatura só se tornou, vamos dizer assim, banida a hora que ela ficou menos lucrativa. Porque eles começaram a arranjar umas coisas sobre tecnologia, umas coisas, e colocar no lugar das pessoas. Do jeito que é que tem hoje. O povo hoje reclama porque vem a tecnologia e dispensa um monte de gente, fica desempregado. Então, eles desempregaram os escravos. Eles desescravizaram porque havia uma máquina para colocar no lugar, porque o negócio todo era dinheiro. Agora, a igreja, abençoando isso tudo, julgando água benta em tudo, na escravatura toda. Outra coisa, a igreja tinha um monte de escravos, né? Você sabe disso. Dos mais bravos. A Bíblia fala, e parece que é a favor, tem alguns capítulos lá, eu não conheço muito bem, mas que é a favor da... Agora, ó, uma coisa muito séria também aqui, que o nosso amigo, sabe, Hitchen fala, é o seguinte, que há uma coisa de Jesus que eles não falam muito, viu, ô Marcelo, que é o seguinte, antes de Jesus, ninguém condenava os mortos, foi ele que começou com isso, ele começou a condenar os mortos, os judeus, esse povo todo, tiravam, não falavam nessas coisas. Agora, aquele fogo eterno, esse negócio todo, tudo é coisa que Jesus criou. É a própria, no Novo Testamento, é conversa dele, aquilo sai dele. Isso é uma das coisas que geralmente a turma do cristianismo não gosta de falar. Quer dizer, muito bonzinho, a vovozinha. Tinha muita coisa esquisita. Outra coisa, aquele negócio dele fazer, ele mesmo fazer um chicote e ir atrás dos caras na porta do templo para bater em todo mundo. Vocês veem? Agora, o Hitchen explica isso tudo aqui no livro dele. Também onde a religião termina, a gente deixa bem explícito essa grande contradição do cristianismo, que é um discurso sobre o amor, que é usado para fundamentar todas as ações cristãs. O problema é que esse amor ele é pregado em forma de coerção psicológica. Né? Se você sempre tem como punição a perdição eterna. Esse conceito realmente não existia no judaísmo. Pois é. Ainda. Agora, esse negócio foi ele. Isso nasceu da pessoa do Cristo, J. Cristo. Agora, ó, a verbetógrafa. Quais os principais tombamentos históricos que indicam para visitar na Europa, visando a autopesquisa retrocognitiva? Olha, a Europa toda... É para eu dar opinião aqui, mas eu vou escutar a sua primeiro. O que você falou? Você vai Ele está falando aqui, ó, verbetógrafa é o professor Valdo. Eu vou falar depois, pode falar. Como diz o professor Valdo, a Europa toda é um tombamento. É o que eu ia falar. Então, o que eu te aconselho? A Europa é um museuzão. A estudar, ver quais são os seus interesses e passear nos seus interesses. Agora, mas com uma visão bastante crítica, faça um sobrepairamento, assim, se envolva com as energias até onde você acha que dá para testar, assim, com bastante lucidez. É muito uma coisa boa
é ele saber quais são as tendências dele. A primeira coisa, eu acho que ele devia de vir aqui e ver o laboratório nosso de retrocognição. Pelo laboratório, ele vai ter inspiração de onde ele deve ir. Isso aí é que é o caminho. Aí ele vai poder pesquisar alguma coisa retrocognitiva direta na pessoa dele. Vale a pena. Muitos já fizeram isso e deram certo. Agora aqui. Poderia esclarecer na paradoxologia, página 22, terceira linha, o paradoxo de a criatividade destrutiva abrir espaço para a criação? Na hora que você... Tudo na questão de patrimônio tem que ser muito bem pesquisado, estudado, fundamentado. Então, na hora que realmente você vê que aquilo ali não tem valor mesmo, que aquilo ali tem que abrir espaço para coisa nova, é hora de destruir mesmo e deixar vir um novo, né? Agora, tudo muito bem pensado, muito bem estudado. É a cosmoética destrutiva. Exatamente. O que eu gosto muito nesse verbete é a questão da numerologia. A oportunidade de refletir, a oportunidade de preservar, a oportunidade de reciclar, a oportunidade de reconstruir, a oportunidade de restaurar, a oportunidade de destruir, a oportunidade de reconstruir, de desconstruir. Então, assim, é questão de refletir e tomar posicionamento a partir do que realmente deve ser feito, mas do que foi atribuído valor. É questão de atribuir realmente valor com bastante consciência. Em Principiologia, página 21, segunda linha, poderia ampliar o princípio do autorrevezamento consciencial? Principiologia? Princípio do autorrevezamento Principiologia, página 21, segunda linha. Esse princípio está em quase todos. Esse está em todos os verbetes. Os nossos verbetes, né? É o seguinte, a gente entende que a gente não é só essa vida, é claro, né? E que o que nós construímos nessa vida, à medida que quanto mais lucidez nós temos, nós podemos desencadear isso com as outras vidas. Então, a gente construir alguma coisa que a gente vai usufruir e linkar com as nossas outras vidas. Hoje, ao estar conversando pelo telefone para conseguir local para as palestras do IPC, minha faxineira, que é analfabeta, ouviu e quando desliguei ela disse que tem essa coisa de sair do corpo. Relatou perfeitamente o balonamento, a saída do corpo, o voo extrafísico. Conversa com pessoas e vai à casa de pessoas, tem catalepsia projetiva. Me perguntou de que se tratava tudo isso. E expliquei, inclusive, que todos os livros que vê em minha casa são sobre esse assunto. Apesar de ser analfabeto, o senhor acha que devo convidá-la a fazer o CIP ou apenas vou orientando? Eu acho que se ela é boa desse jeito, vale a pena fazer também o CIP, isso não quer dizer nada. Quem sabe que com isso ela vai se animar a se alfabetizar. Isso é importante, não é isso? Patrícia, aqui na página 20, fatologia, segunda linha. O ato de tombar constituindo exercício de abnegação patrimonial. Você pode explicar? Tá. O tombamento, pelo princípio dele, é essencialmente você abrir mão do que é seu, do que é tido como propriedade sua, em prol do coletivo. Tá? Reconhecer aquilo como um valor não seu, mas de uma coletividade. Então, é abnegar do patrimônio pessoal em prol do patrimônio coletivo. Mas isso não quer dizer aquela falsa ideia de que tombamento destitui a pessoa do patrimônio dela. Não é isso. Ela continua, claro, sendo dona do patrimônio, mas esse apego ao patrimônio é importante ela deixar de ter, porque é importante ela entender que aquilo ali não é propriedade dela, mas é propriedade coletiva, é mais importante para o todo do que para ela. É questão, né, da individualidade, abrir mão da individualidade. Vamos fazer o tombamento do colar de pérolas dela, você viu? Olha, esse foi presente da minha amiga, hoje você me viu com ele, né? Ganhei no amigo oculto do IPC. Você se diviu, olha lá. Se focalizar chique, né? O colar dela, por favor. Olha lá.
Muito Impressionante. lindo, Ana? Muito obrigada. Ficou muito chique. Eu queria fazer outra pergunta. Na página 21, Principiologia, terceira linha ao final, o princípio da inseparabilidade grupocármica testemunhada. Explica aí para a gente a condição do testemunhado. Tá. Isso a gente pode até trazer o exemplo que Eliana Manfroy trouxe quando ela defendeu o verbete dela aqui umas 2 semanas atrás, né? Que ela fala que ela estava com a dupla dela e que os dois perceberam que eles tiveram retrovidas naquele ambiente. Então, isso pode acontecer a 2, mas pode acontecer até mais de 2. E eu volto a um assunto que eu toquei no início. Essa questão dos bens é uma coisa muito séria, porque se o bem foi ali, ele passou por tantas gerações, tantas vidas, ele tem muitas consciências envolvidas. Ele é um testemunho, é um pictograma da sua holobiografia. Né? Você percebe que ali você tem muita coisa, muito a resolver com o seu grupo karma. Né? É um local onde você consegue identificar pessoas que fazem parte do seu grupo karma. As pessoas que se envolvem também com aquele ambiente, com aquele assunto, são pessoas que fazem parte de suas retrovidas. Então, o exemplo que Eliana trouxe foi o testemunho dela. O próprio bem, não sei se você chega a falar isso, possivelmente, ele é uma cápsula do tempo, né? Em relação a isso que você está trazendo. Exatamente. Eu cheguei a falar, não foi como cápsula do tempo, não, mas foi como cautela, como é que é? Acautelamento? Depois, a gente tem tanta coisa que a gente podia ter falado que a gente não fala, né? É a chancela da cláusula Peter da PROEX. Mas se a gente pensar, por exemplo, eu registrei isso aqui também. Mas se a gente pensar que o próprio tertuliário, né? Ele, próxima vida, todo mundo que está aqui vivendo isso vários anos, diariamente, participando disso. Isso aqui Imagina, quem passou por aqui? É uma edificação para ser tombada conscienciologicamente, obviamente. Né? Dentro da filosofia do tombamento também, eu entendo a dedicação que o professor Valdo fez no Homo Sapiens Urbanizatus para ele, para a versão dele na próxima vida. Foi o que ele selecionou como importante ficar, entendeu? Para que possa ser a senha dele, para que possa envolver também o grupo karma dele. Agora, uma outra questão. Eu queria entender o que você quis chamar a atenção na parafatologia, página 21 aí também, na 4ª linha, a neovida enquanto oportunidade de recompor retroerros e a conexão aí com o tombamento histórico. Na hora que... Está no retroerros, né? Na hora que você tem acesso a retrovidas, você vê que, como eu disse, você envolve muitas consciências, né? Quando você acessa bens, então você percebe retroerros, né? Principalmente quando essa retrocognição é testemunhada, você consegue entender as pessoas do seu grupo karma que estavam com você naquela vida. Então, você, a partir daí, você tem oportunidade de aproveitar essa vida que você ainda está com consciência disso e a próxima vida, novas vidas, para reparar esses erros. Deu? Patrícia. Oi. Aqui. Na fatologia, página 20, na 3ª linha, eu queria que você comentasse as compulsórias reflexões em cima do passado. Pois tem coisas no passado que, por mais que a gente queira fugir, a gente não consegue, né? Então, e essas coisas estão muito ligadas, principalmente a esses valores que sobrevivem às várias vidas nossas, às várias gerações. Eu volto àquele aspecto da gente dar uma atenção especial às coisas que são tombadas, porque elas nos chamam a atenção para essas retrovidas, para essas retrocognições. E não adianta a gente querer ficar fugindo disso, né? Vamos encarar, pesquisar, entender o que nós temos a ver com aquilo ali.
Deu para entender? Deu. E eu queria que você comentasse também na página 22, na paradoxologia, na terceira linha de cima para baixo, na última linha da paradoxologia, o paradoxo do convívio sadio com o passado incitar a renovação das energias. Quando você convive de forma sadia com o passado, principalmente assim, reconhecendo, como até o professor Valdo coloca, coisas que foram de autoria dele no passado, isso aumenta a nossa garra energética, né? Assim, a gente passa a reconhecer mais a nossa identidade e ver, não, se eu fui isso, eu tenho que ser daqui para melhor. Então, uma indicação que a gente poderia levar para a prática da gente, por exemplo, eu trabalho a disciplina de História, então a gente sempre está trabalhando com o passado, embora trabalhe História da Educação, né? A gente acaba sempre voltando à reflexão do passado, mas com cuidado, não se prender ou buscar aqueles aspectos mais positivos, que mais contribuíram, que mais beneficiaram a coletividade. Seria uma forma da